Chega até a ser uma decepção saber que já acompanhei esse cara uma única vez na minha vida e achar que ele não estava fazendo nada de errado. Porque depois desses acontecimentos, não sei se ainda consigo ter a esperança de dar um voto de confiança para ele e dar a oportunidade dele dizer que isso não é verdade, que o que o público tá dizendo na internet sobre essa situação é uma farsa, que é uma calúnia e aquilo outro, mas não dá pra fugir da realidade. Pra quem já deve ter visto a situação dele ter dito o nome do cachorro, sabe que isso foi muito idiota. Metaforando, foi desumilde demais fazendo aquilo com o entregador. Eu acho que o cara mergulhou tanto nesse negócio de linguagem corporal que ele começou a levar isso fora do trabalho. Nisso ele ficou paranoico. Começou a olhar para qualquer pessoa da rua para ver se essa pessoa tem más intenções. Não importa qual for o trabalho da pessoa, se você focar apenas no trabalho, ele pode desfocar a sua mente, que pode ao estresse que leva as pessoas a levaram a fazer coisas bem loucas. E isso vale para qualquer trabalho, como a música, polícia, bombeiro e tal. Todo mundo precisa de um descanso da sua rotina de trabalho, que é o que a pessoa precisa. Acho que ele vive tanto nesse mundo de analisar dele, que ele simplesmente não consegue se desprender. Tá praticamente paranoico. Quem em sã consciência acha que o cara que perguntou o nome do seu cachorro vai usar aquilo pra assaltar sua casa? Tipo, sem sentido algum. Acho que quem deveria ser analisado era ele. Eu não sei. Mas como diabos saber o nome do cachorro da tal pessoa pode dar grandes oportunidades de assaltar tal pessoa? Só queria entender. Mas qual o sentido dele fazer todo esse rolê sendo que ele mesmo já expôs o nome do cachorro nas redes sociais? E tem também a análise que ele fez no Monark Igor, que é anedótica. Não só por ele saber de antemão que ambos estavam mentindo, pois essa era a instrução. A estranheza comportamental dos dois não foi pelas mentiras conscientes de inventarem os nomes, mas sim pela maneira estranha que o cidadão fez as perguntas. Qual é teu nome? Igor. Qual é teu nome? Bruno. Agora, fala teu nome sem falar teu nome. Seu nome sem falar seu nome verdadeiro. João. Ó, você teve uma demora um pouco na resposta, você fez uma expressão facial tentando compreender a situação, você fez uma micronegação de cabeça quando você falou João e você esticou mais o nome. Caralho, João. fiz mesmo, eu mandei aqui Fala a tua idade sem falar a tua idade verdadeira. Eu tenho 26 anos. Fez uma microexpressão de medo, um shrug no ombro esquerdo, 26 anos, não falou 26, prolongou ainda mais a pronúncia, sendo que ele estava sendo bem pontual. Bruno, fica lá. Quando você gera uma informação estressante... Difícil, né, cara? Quando você gera uma informação estressante, por menor que seja, se o cara sai da linha de conforto dele, ele vai apresentar um sinal ou outro que vai mostrar pra gente que não é bem por aí. Então, se o cara já repetiu várias vezes aquela história, parará, dificilmente ele vai demonstrar o sinal porque ele já repetiu várias vezes, por mais que seja falsa. Qualquer um expressaria reações não pela mentira, mas para tentar processar essa pergunta mal feita. E ele, já sabendo que ambos expressariam comportamentos corporais, apenas os citam e os relacionam à caracterização de mentiras. E ainda teve essa história dele dar streak em um cara. E é óbvio que foi muita babaquice. E tipo, é sério que você se baixou ao mesmo nível do pessoal que usa streak como censura e meio de calar a boca deles? Depois dessa eu nem sei se volto a ver o canal dele, porque quanto mais o tempo passa, mais eu percebo como se alguma coisa estivesse errada. Não tenho essa certeza toda, mas eu não consigo acreditar que o cara iria jogar mais de 10 anos de trabalho por conta de uma besteira dessa. Ele pode ser bom naquilo que faz, porém a custo de uma superioridade. Passa a impressão que é uma pessoa muito egocêntrica e acredita estar sempre com a razão. Assim, quando faz certas atitudes imorais, justifica com seus pensamentos de eu posso fazer isso, eu estudei, olha quantas certificações eu tenho. Muito provavelmente as pessoas deram fama a uma pessoa muito maldosa no íntimo. Teve também um vídeo do Thiago Santinelli, que ele fez quase que um vídeo documentário falando que essa coisa de microexpressões não tem nenhum embasamento científico e de fato não tem. Tanto que o Vitor até processou o Santinelli por uso indevido de imagem e não foi por calúnia e difamação. Será por quê? Porque não houve calúnia e nem difamação. Tanto que teve até 3 vídeos do mestre edificando que acabaram sendo excluídos. E espero que não tenha sido removida porque senão, deu ruim. O caso do Thiago não foi desnecessário em momento algum. Fez um imenso de um serviço pra internet. Chega a ser bom ele não ter rabo preso com ninguém e poder falar o que pensa. Não fez nada de desnecessário. Ele apenas expôs algo que já não era legal e isso apenas se popularizou. Na hora eu falei, Vini, a gente tem uma quest pra fazer, cara. Meu irmão, como assim, mano? Falei, cara, a gente tem uma quest. Ah, pelo amor de Deus. Sabia. Isso aqui é nerd. Todos os sinais estavam claros. Vitor metaforando é nerd. Puta merda. É nerd que não deve ter apanhado na escola.
Alguém deve ter botado um apelido na escola dele lá de Vitor, sei lá. E aí agora que ficou adulto, o cara acha que é o Batman. Puta merda, eu sabia que era nerd. Porque pra você que não sabe, essa frase aqui, a gente tem uma quest pra fazer, já entregou o nível extremamente alto de nerd de Vitinho metaforando. Pra você aí que tem uma vida sexual ativa e não sabe dessas coisas, quest é um termo usado no RPG pra designar algo muito desafiador. Mano, esse bicho seria um péssimo mestre de mesa de RPG. Pra quem não sabe, mestre é o cara que fica narrando o RPG. E seria péssimo, imagina as histórias dele. Inclusive, outros youtubers fizeram vídeos provando que o Vitor faz é pseudociência. E o Thiago só ganhou mais alcance falando sobre. O cara até apresentou diversas provas no vídeo. E alguém que se declara com orgulho perito em microexpressões faciais, não deve ser levado a sério. Na verdade, muita gente já tinha exposto o metaforando. Só que como eram canais de divulgação científica, meio que não teve tanto alcance. Acho que essa situação toda é bem pai e tal. Mas a partir do momento que as pessoas levam tudo o que tem na internet muito a sério, são vocês quem estão dando poder para alguém crescer. Logo a responsabilidade não é só do cara, porque depois que desmascaram alguém, é fácil apontar o dedo e cair matando em cima. Mas daí ninguém quer admitir que fez parte do movimento de pôr a pessoa lá em evidência. É bom ver que tem uma minoria que não sai crucificando ninguém pelas merdas que fazem. Esses vídeos do Metaforando acabaram prejudicam muito um monte de gente. E por mais que ele explique que as microexpressões que ele analisa não significam exatamente a verdade, grande parte dos inscritos dele não entendem isso. E é assim meio que hipocrisia da parte dele reclamar por seus direitos acerca da própria imagem. Pois ele cresceu na internet usando a imagem das pessoas, muitas vezes em cima da desgraça dessas pessoas. Nunca deixou claro que usa a pseudociência para fazer seus vídeos. Ele sempre falava que era um profissional na área. Parecia que fazia aquilo de propósito para as pessoas terem uma visão dele, acharem que ele não é um cara profissional, sendo que usa um método errôneo para os vídeos. Os 2 vídeos do Thiago só mostrou que era questionado há muito tempo e algumas pessoas já haviam refutado, mas não ganharam tanta visibilidade como ele, e um deles acabou sendo bloqueado. E eu não preciso nem dizer que foi quem fez isso. Se o Vitor tivesse falado no começo do canal dele que ele usava uma ciência não exata que errava quase em tudo, nada disso tinha acontecido. Mas aparentemente ele não se importa com isso, apenas com os números, e chega até a ser bizarro ver que o próprio Vitor é assim. Ainda mais para uma pessoa que chegou até a achar interessante o conteúdo de linguagem corporal que fazia. Eu acho triste que foi com os vídeos dele que uma galera sofreu um ate desproporcional por causa de uma pseudociência. E também é contraditório pedir direitos quando se faz conteúdo com a imagem de outros influenciadores. A internet por muito tempo endeusou Metaforando por achar que ele tem uma ciência absoluta e uma forma exata de refutar os outros. Mas dá pra perceber que ele na maioria das vezes forçava a barra. E parece que as pessoas ainda têm medo de falar mal desse cara desde que ele é grande na plataforma, mas o tempo inteiro a maioria se sentia incomodado com esses meios sem sentido, pelo menos às vezes, e eu já sabia que toda a internet acabaria descobrindo a sua verdadeira face, e para finalizar essa bagaça, é impossível tomar uma decisão certa, pois muitas vezes a verdade é errada para uma certa pessoa que não sabe interpretar. E a partir do momento em que seu trabalho é uma fraude que engana as pessoas e acaba prejudicando literalmente os outros, acabaria tendo que ser exposto. E está aí o resultado. Prejudicou um bocado de gente e não era nem preciso processar o cara por expor o que todo mundo já sabia. Só depois de certas investigações de já terem divulgado algumas provas que ele usa a pseudociência dele, ele joga pra torcida, pois sabe que isso faz sucesso, e já é expert nesse jogo de YouTube. E sinto muito lhe dizer, Vitor Santos, mas você acabou dando alcance para o Thiago Santinelli com esse processo, e eu nem preciso dizer que o resultado disso vai vir logo logo.